Bom dia, terceiro ano. Galera, vamos lá para mais uma aula falando sobre força magnética na página 13. Vamos hoje aí falar um pouquinho sobre força magnética sobre cargas elétricas, beleza? Na aula passada nós calculamos lá também um pouquinho sobre as espiras, né? Falamos um pouco do cálculo da regra da mão direita lá no cálculo das espiras, né? Lembrando que o meu dedo polegar ele mostrava para a gente, né? Ele ia no mesmo sentido, no mesmo fluxo da corrente, né? E os restos dos dedos ia mostrando aí o sentido também do campo, tá? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho dessa carga Q, E aí na página 13 vem falando um pouquinho que as experiências revelaram que uma carga, quando ela é submetida dentro de um campo magnético, né? Aqui eu tenho um ímã e a carga está dentro do campo magnético, né? Lembrando aqui, ó, as linhas do norte para o sul aqui, né? Campo magnético. E aí as experiências revelaram que quando uma carga ela é submetida a um campo magnético, pode sofrer ação de uma força magnética, também chamada de força de Lorentz, tá? Então eu tenho aqui a minha força, tá? A força ela é perpendicular ao vetor do campo, beleza? E o vetor do campo faz um ângulo aqui, ó, com a velocidade vetorial, tá? Então eu tenho um Q, que é a carga elétrica, né? Aqui é para determinar as características dessa força, tá, gente? Essa força aqui, ó, olha aqui, ó. A força é diretamente proporcional à carga, à velocidade vetorial, à intensidade do campo e o seno desse ângulo aqui. Beleza? Gente, nós vamos usar aqui a regra da mão agora esquerda. Na aula passada era a mão direita, aqui já é a mão esquerda. Olha lá, ó, a força vai no sentido do meu polegar, o vetor campo vai no sentido do indicador e o vetor aqui da velocidade vetorial vai no sentido aqui desse dedo que eu não sei o nome, que é o dedo do meio, né? Então tá aí, ó. Tá lá, viu? Essa aqui é a famosa regra agora da mão esquerda. E voltando comigo aqui na página 13, vem mostrando que a força magnética FM, age sobre a carga, que tem a seguinte característica: direção, ela é perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V, então essa força aqui, ó, FM, ela é perpendicular tanto para V, tanto para B, tá? Então ela é perpendicular ao vetor campo e à velocidade vetorial, tá? Essa é a direção dela. O sentido é dado pela regra da mão esquerda, tá lá no nosso material didático, beleza? Então tá aqui, ó, as linhas do campo, né? Então aqui, lembrando que o meu indicador aqui, ó, como também lá na aula passada, o meu indicador sempre ele aponta para o vetor campo. Então tá aqui, ó, a regra da mão esquerda, beleza? Então tem as linhas do campo. Aqui a minha força ela é perpendicular a B, beleza? O B e o V, que é a velocidade, faz um ângulo θ, tá? E aí, nosso material até fala aqui, eu vou dar uma leitura aqui rapidinho com vocês, fala o seguinte, ó, o indicador representa o sentido do campo, o dedo médio, o vetor V, e o polegar FM. Eu já tinha falado sobre isso. E aí continua. Então, galera, falando aqui, ó, se a carga for positiva, o FM saindo, beleza? Regra, FM saindo. Se a carga for negativa, o FM entrando,
vai ficar do mesmo estilo da regra da mão esquerda, mas o FM vai ser entrando, tem que ficar ligado nisso, tá, gente? Beleza? E aí nós temos alguns casos particulares, tá? Que vem falando também na página 13, eu quero que vocês até acompanhem comigo lá. Falando o seguinte, ó, primeiro caso particular, carga em repouso. Então lá no primeiro caso, eu quero que você veja lá, cargas em repouso, aí tem umas linhas lá, tá? Aonde o meu Q, a minha carga tá aqui, vou mostrar minha carga aqui, beleza? O meu Q, a velocidade vetorial dele é 0. Nesse primeiro caso, a velocidade da minha carga é 0. Se a velocidade dela é 0, alguma coisa vezes 0 vai dar 0 vezes isso. Alguma coisa vezes 0 vai dar 0, 0 vezes alguma coisa vai dar 0 e 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, nesse caso aqui, a força magnética vai ser 0, tá bom? Tem que ficar ligado nisso. Quando a minha carga está em repouso, né? No caso aqui, a velocidade é 0. Aí na página 14, no segundo caso, fala de cargas lançadas na mesma direção das linhas do campo, tá? As cargas, elas estão na mesma direção da linha do campo. Tá vendo que essa carga aqui, ó, é o seguinte. Vou desenhar aqui melhor para você entender. Imagina aqui que eu tenho a linha do campo, ok? Deixa eu trocar de cor. E aí a minha carga, ela também está na mesma linha do campo. Aí eu vou dizer aqui, olha o meu Q aqui. Repara que, ó, a velocidade vetorial, ela tem que fazer um ângulo com B para ter tá vendo, ó? Tem que ter uma abertura. Por quê? Para quando eu multiplicar, esse seno ter um valor para não zerar. Se a minha carga ela estiver na mesma linha, ela não faz ângulo. É a mesma coisa de você pegar isso aqui e fechar aqui, ó. Ó, vai na mesma linha. Então quer dizer, o seno vai dar quanto? Se eu fechar aqui vai dar 0. Seno de 0, o seno age em 0? Não. Então seno de 0 é 0. 0 vezes isso vai dar 0, vezes isso dá 0, vezes isso dá 0. Então nesse segundo caso, também dá 0 a minha força magnética, beleza? E aí vem falando lá, ó. Para o primeiro caso e o segundo caso, podemos concluir. E aí vem continuando falando lá, definição. Cargas elétricas em repouso ou lançadas na mesma direção do campo magnético não sofrem a ação da força magnética, beleza? E aí no terceiro caso, beleza, no terceiro caso lá é isso aqui, é quando eu tenho aqui os 3 vetores, aí cada um no seu local, né? Cada um no seu lugar, e aí eu vou ter na minha fórmula o seno, tá? Aí imagina um seno de 90, então eu vou ter a minha FM. Por quê? Porque eu vou ter o B, eu vou ter o V, eu vou ter o Q, e aí sei lá, imagina aí um seno de 90, tá? E aí então eu vou ter, ok, eu vou ter a minha força magnética, tá?